Sejam bem-vindas, seja bem-vinda você que está assistindo essa live na reprise. Estamos chegando. Essa live é a live Autoconfiança é o Poder. Aqui a gente conversa sobre a autoconfiança feminina no mundo corporativo. Eu sou a Carol Barros, mentora de inteligência emocional, e hoje a gente vai falar, nosso tema de hoje é como me sentir mais leve diante de um líder dominante. Então vamos lá, vamos chegando, vamos conversar sobre esse tema, que é o tema, não é? O tema. Então vamos lá. Como me sentir mais leve diante de um líder dominante? Primeira coisa é a gente entender o que significa dominante pra gente. O que é dominante para você? Se eu for perguntar aqui, para cada uma de vocês tem um significado. Uma vai dizer, para mim o líder dominante é aquele que fala alto, é aquele que é mais grosseirão, é aquele que quer tudo do jeito como ele quer, é aquele que não ouve, que só fala, que não escuta a opinião dos outros. Cada um, apesar da gente ter um conceito no dicionário, cada um vai ter um significado dentro do coração. Vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, esse cara é dominante, esse cara é autoritário. Entende? Quais são as características dessa pessoa que você reconhece ela como dominante? Quais são as características que fazem dela uma pessoa dominante? É preciso ter claro isso para você. Quando você estar diante daquele personagem, daquela pessoa com determinadas características, você já conseguir reconhecer. Entende? Então, primeiro de tudo, clareza. O que é dominante, uma pessoa dominante para você, tá bom? Segundo passo, como você se sente diante dele? Você quer se sentir mais leve, mas como você se sente hoje? Quais são os sentimentos que pulam quando você está diante desse chefe dominante? Se eu for perguntar aqui, uma vai me dizer, Carol, eu sinto medo. Carol, eu me sinto fragilizada. Eu sinto uma raiva, uma indignação daquele homem, daquela mulher falar desse jeito. Eu sinto isso tudo. Cada pessoa vai se sentir de uma determinada forma diante de um líder que considera dominante, autoritário. Eu já ouvi de pessoas que diziam que se sentiam até abusadas. Então, cada uma vai usar ali um adjetivo, vai expressar a sua emoção com significados diferentes. Então, entenda, quando você está diante daquela pessoa, como você se sente? O que pula no seu coração? É um bololô de emoção, Carol, nem sei. Então, para e se observa. Para e puxa na memória uma cena onde a pessoa estava falando coisas que você não queria ouvir, estava fazendo coisas que você não queria que ela fizesse, não queria que fosse desse jeito. E sente no seu coração o que vem. A energia muda. E o que aquela energia está traduzindo? É medo? É me sentir pequena, acuada? Me sentir com raiva? Sabe? Com indignação? Cada pessoa vai ter um bloco de emoções, um bloco de pensamentos em relação àquela pessoa dominante, aquele líder
as características que você já sabe que significam para você características pejorativas, né, de um líder dominante, que despertam essas emoções, tá? Então, o que você sente no seu coração? Tentar identificar, dar nome aos bois, para você ter um pouco mais de clareza. Depois, você precisa entender o que você faz com esse sentimento. Carol, isso tudo pula em mim, o sentimento vem. E aí? O que você faz com ele? Existe um grupo de pessoas que responde, que retruca. O sentimento pulou, ela vai lá e pá, rebate. Não tem papa na língua, vai lá e fala. Temos esse grupo de pessoas que fala tudo o que pensa, que vai no impulso, no quando vi já falei. Temos esse grupo de pessoas que lida dessa forma com esse chefe. Mas temos um outro grupo de pessoas também, que é onde provavelmente você se encontra, porque é onde as minhas mentoradas têm mais dificuldade, que é guardar esse sentimento dentro do coração. Tampar o sol com a peneira, não conseguir se relacionar com esse sentimento, não conversar com ele, nem colocar para fora e nem conseguir conversar internamente. Meio que reprime, sabe? Que esconde. E o famoso abafo-caso. Ai, não quero estresse, não gosto desse tipo de situação. E se recolhe, mas se recolhe dentro de si também. Não olha para isso. Não olha para isso. Tá? Então, nós temos esses dois grupos de pessoas. E aí, eles têm algo em comum, que muitas vezes é o arrependimento. Um se arrepende pelo excesso da comunicação, pelo excesso, né, nas palavras, no tom. O outro grupo muitas vezes se arrepende pela escassez, pela falta da comunicação, das palavras. Esse grupo que se sente arrependido, que diz: por que eu não respondi, por que eu não falei, eu sabia o que eu tinha que falar. Ele se arrepende de não ter conseguido chegar no meio do caminho, que é comunicar como o outro grupo faz, só que com um pouco mais de equilíbrio, de uma forma mais centrada. E aquele outro grupo se arrepende não por ter falado, como o outro grupo que não fala, ou fala muito pouco, mas por não ter também caminhado para o centro. Você não conhece esses dois tipos de gente? Você está de um lado, você está no lado que tem a dificuldade, mas do outro lado, se você for parar para conversar, as pessoas também se arrependem. O teu chefe ou o teu colega de trabalho que rebate esse líder dominante, ele também se arrepende muitas vezes, porque ele fala: perdi a cabeça, perdi a razão. Então, são opostos em desequilíbrio, tá? E por que você que tem dificuldade para se comunicar, por que essa dificuldade existe, né? Por vários fatores. Mas uma delas foi que a gente aprendeu que falar tudo o que pensa é feio, que
sair colocando tudo que pensa é grosseiro, não é? Que a religião muitas vezes coloca, e aí não entrando aqui em detalhes de que tipo de religião, mas as religiões de um modo geral colocam que o perfil adequado é aquele perfil mais calmo, tranquilo, um pouco mais puritano. Só que isso não significa não colocar suas emoções para fora de forma equilibrada. Só que a gente tem aquela ideia de que não é legal, de que não é bonito, não é aprovável. Você não vai ter um reconhecimento se você falar tudo o que você pensa, mesmo que você passe um pouquinho da medida. Entende? Então, a gente não aprendeu. A gente não aprendeu a colocar esses sentimentos e a gente aprendeu que muitas vezes é feio. Né? As pessoas que colocam isso para fora, elas são muito julgadas como desequilibradas, como grosseiras, né? Pessoas desajustadas às vezes, dependendo. E, bom, quais são as consequências disso, né? De você não colocar essa sua energia para fora diante de um líder dominante, diante de uma situação que fazem ali coisas com você que você não gosta, não aprova, ou que falam com você de um jeito que você não aprova também. Quais são as consequências? Você vai acumulando essa energia dentro de você, 1, 2, são 3, 4, 5 situações. Você vai acumulando isso dentro de você. Isso vai te trazendo consequências. Ah, Carol, mas eu não acumulo. Duvido. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa, ela entrou no meu LinkedIn, mandou uma mensagem e agendamos uma reunião. E aí eu estava conversando sobre ela, investigando, perguntando. E aí eu falei com ela alguma coisa sobre essa questão, né? Primeiro eu perguntei para ela, de 0 a 10, o quanto isso te incomoda? Porque o chefe dela é um chefe que ameaça, é um chefe que fala muito duro com ela. E eu perguntei, de 0 a 10, quanto isso te incomoda? Ela falou 9. E aí depois, num outro momento da conversa, ela quis dizer para mim que ela não guarda esses sentimentos dentro dela. Só que se ela não guardasse, ela não estaria no nível 9 de incômodo. Entende? Ela não estaria procurando ajuda. Se ela estivesse bem, se aquela energia dela estivesse fluida, ela estivesse leve, ela não ia procurar ajuda. Então ela não conseguiu entender que ela estava angustiada, sim, ela estava incomodada, nível 9 com aquele gerente dela, já está procurando emprego, já está se movimentando. E que aquilo ali está sendo guardado dentro dela. A gente pensa, não, eu escuto, aquilo nem entra porque eu não respondo, porque eu não vou cair nessa situação de briga, isso me incomoda, eu não gosto. Mas a pessoa não se toca de que aquilo ali está ficando dentro dela. Ela acha que ela lida bem com aquilo. Ela acha que ela, sabe, deixa ir, se desapega daquela emoção, daquele estresse. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque você, como eu falei, né? Existe o grupo, eu não sei se eu cheguei aqui a te comentar, existe o grupo das pessoas que não falam
Existe o grupo das pessoas que falam tudo o que pensa, estão em opostos, em desequilíbrio, mas existe o grupo, pequeno grupo das pessoas que estão ali mais no centro, que são essas pessoas que escutam o que o líder dominante está dizendo, respiram, processam essa energia que está aqui dentro do corpo, que se movimenta, porque somos humanos, vem uma energia, né? Seja a energia da raiva, da indignação, seja o medo, a fragilidade, vem alguma coisa aqui. Ainda não estamos no nível de Buda, de Jesus Cristo, né? Então vem dentro da gente uma sensação. E aí essa pessoa, ela respira, ela consegue gerenciar essa energia, consegue gerenciar os pensamentos e ela lida razoavelmente bem com aquilo, consegue comunicar o que ela sabe que precisa comunicar. Então, se a pessoa não comunica e ela fica com aquilo ali entalado dentro dela, ela não está nesse grupo das pessoas mais centradas, mais equilibradas, que gerenciam isso melhor. Ela não está. Se ela vai colocando essa tralha toda para dentro e não bota para fora em algum momento de forma equilibrada, ela está acumulando sim. E isso vai fazer mal para ela. De que forma, Carol? Vai te deixando mais ressabiada com as pessoas, mais pé atrás com as pessoas, mais fechada, a tua energia vai ser menos fluida, você vai ser menos autêntica, menos genuína. Cada vez mais, sabe, uma pessoa mais fechada para a vida. A leveza, não tem como uma pessoa ser leve. Eu gosto muito dessa palavra espontânea, sabe? Ser o seu natural. Quando você está ali botando um lixo emocional para dentro de você, não está trabalhando, você não está trabalhando em relação a isso, tá? Então, são essas as consequências. E a gente gosta de estar perto de pessoas que falam de forma natural, que se expressam, que brincam, cada um com o seu jeito, né? Se você é mais introspectiva ou mais extrovertida, né? Você não precisa, o introvertido não precisa querer subir no palco e fazer piada, nada disso. Mas ali do seu jeitinho, ser leve. Todo mundo gosta de estar ao lado de pessoas que são mais naturais, que são mais fáceis ali de se relacionar, que falam, que pensam de forma equilibrada, mais tranquila, mas que você sabe o que o outro está pensando. Todo mundo gosta, não é? Então, a gente precisa deixar essa nossa energia fluir dentro da gente. A gente precisa trabalhar essa nossa energia dentro da gente. Porque é ela que vai ajudar a gente a se comunicar, a falar o que pensa, a colocar todo o nosso conhecimento técnico para fora, a fazer o que veio para fazer, sabe? Você gosta do que você faz. Você não é uma pessoa que está num lugar que você não gosta do seu trabalho. Eu lido com pessoas que gostam do que fazem, só precisam ali destravar a comunicação, destravar essa energia que tem um não para o responder, para o se posicionar, para o se colocar. Tem um não que é muito antigo, que não é de hoje, que já vem lá da nossa primeira infância. Porque se você sai de um trabalho e vai para o outro, e você pega uma pessoa com as mesmas características que esse líder dominante tem, lá na outra empresa, aquele sentimento, se lembra no início da live que eu falei? Quais são as características dessa pessoa? Quais são os sentimentos que pulam? Você vai mudar de empresa, mas você vai encontrar pessoas com essas características muito parecidas,
Ou às vezes com o mesmo combo de característica igual ao meu antigo chefe, igual aquele gerente geral. E aí o que vai acontecer? O mesmo pacotão, o mesmo bloco de emoção vai pular dentro de você, tá? Então, é isso. Então, esse é o primeiro passo. É você entender que essa energia que está aí dentro, ela tem um não para essa comunicação, tem um não para esse posicionamento, mas a gente precisa olhar para ela, para destravar ela, para fazer ela fluir dentro da gente de forma equilibrada. Cada vez mais de forma equilibrada. Porque sim, se você não trabalha isso tem consequências para a sua vida, por mais que você não se dê conta. Tá? Porque essa energia está aí, dentro de você, sendo acumulada. E, bom, então como é que a gente pode... me lembrei agora de uma outra cliente minha, que quando a gente começou o trabalho, um parênteses aqui, o trabalho é de autoconhecimento, não é? É você olhar para você e entender quais são as suas emoções, quais são as suas dificuldades. Autoconhecimento não é só ficar ali nos pontos fortes, pontos fracos, quais são as oportunidades, ameaças, a matriz SWOT, né, fofa. Muito longe disso. Quando a gente desce, se aprofunda no autoconhecimento, a gente passa a conhecer os nossos pensamentos, as nossas emoções, como a gente se sente diante de determinadas pessoas. Toda vez que acontece uma coisa, eu me sinto assim. Toda vez que falam comigo desse jeito, eu me sinto assim. Então, a gente vai descendo no nível do autoconhecimento, né? E aí, quando a gente desce nesse nível de autoconhecimento, muitas vezes a gente começa a se dar conta que tem coisas aqui dentro que a gente aprendeu lá atrás que não são legais. E aí ela falava assim pra mim, mas olha o que tem dentro de mim. E ela falava sobre a inveja que ela sentia, sobre ela se sentir nada, sobre ela não se sentir capaz de chegar aonde ela queria, sobre ela se sentir uma completa fraude, porque ela dizia que ela imitava muito uma colega de trabalho antiga dela, que ela sempre se lembrava daquela colega e ela queria ser como aquela colega. E ela tentava ali. Só que eram perfis completamente opostos. Completamente opostos. Essa minha cliente, uma pessoa calma, tranquila, a outra super espivitada, digamos assim. Né? Daquela que fala o que pensa, que brinca, bem artística ela. Mas na mesma área. E ela tinha vergonha quando ela olhava para dentro e ela encontrava aquilo tudo. Então, a gente precisa olhar para dentro e entender que é um processo natural, que mais cedo ou mais tarde isso precisa acontecer. Porque senão a gente vai se travando para a vida. A gente só vai acumulando lixo emocional. Precisa ser feito. É uma questão de tempo. Não é se, é quando. É quando. Ah, caramba, mas tem gente que não olha. Tá, tudo bem, mas, né? Para você que já está aqui na live, que já está buscando, é uma questão de tempo. Parar para fazer essa reflexão mais profunda. Essa autoobservação mais genuína. E aí, é o que eu digo, quando você nasceu, a tua avó te pegou no colo, os teus pais, teus tios, te
pegaram no colo, ninguém estava olhando ali para um ser humano travado, um ser humano cheio de medo. Pelo contrário, você estava sentindo a fome, você abriu o berreiro, dizia o que você queria. Só que ao longo da vida, você foi aprendendo o que é feio, o que é bonito, o que pode, o que não pode, como deve se comportar. Você foi interpretando a vida, dando significado para tudo que você estava vivenciando, acumulando esses significados dentro de você, essas interpretações, essas crenças, essas ideias. E aí você chegou hoje onde você está. Mas esses sentimentos que estão aí dentro, eles não fazem parte da sua essência. Eles não são a sua origem, entende? Então a gente não precisa ter medo, vergonha de olhar para dentro. Pelo contrário, é um caminho de volta à essência. É um caminho muito bonito de volta à origem. De volta àquele ser mais puro, mais amoroso, mais leve, que a gente é em essência. Então, é o que eu sempre digo. Você está olhando para o que você não gosta a princípio, mas você está olhando para você se tornar cada vez mais bonita, em essência. Entende? É uma limpeza de tudo que você vem acumulando ao longo da vida. É uma faxina. E você vai ali, descartando tudo que não funciona. Tá bom? Então, é um trabalho bonito, é um trabalho que dá sentido para a vida, é um trabalho que traz significado, é um trabalho muito rico, porque é um trabalho interno. Você pode fazer ele em qualquer lugar. E aí você sai daquela situação de não ter controle, porque sobre esse líder dominante você não tem controle. Você não tem controle nenhum. Mas você tem sobre você. E é aprender a passear pela vida com um coração mais leve e em paz. Porque os líderes dominantes vão se apresentar aí. Não é? Bom, então, Carol, como que eu posso me sentir mais leve? Eu vou deixar aqui a dica de um exercício que é um exercício muito poderoso. Muito poderoso. Mas eu vou deixar aqui, a gente precisaria de mais tempo para aprofundar, né? Mas eu vou deixar aqui uma dica muito preciosa para você. As pessoas que se comunicam, que falam, que pensam, simplesmente colocam, se posicionam do jeito que dá, do jeito que elas conseguem fazer ali no momento. Quando você olha para elas, você pensa, elas falam, mas tem isso, isso e isso. Quais são as características que você coloca ali como negativas dessas pessoas? Quais são as características? Para e pensa. Aquela tua colega de trabalho, aquele líder dominante. Quais são as características que você meio que abomina? Você fala, nossa senhora. Essas características, provavelmente, você excluiu da sua vida. E são elas que você precisa trazer de volta para você em equilíbrio. Porque aquela pessoa tem essas características e provavelmente as usa de forma desequilibrada. E você precisa se relacionar com essa ideia, com essa característica
mais do centro, sem passar por excesso. Mas você precisa ver beleza nela. Você precisa começar a olhar para ela e ver pontos positivos nela. Entende? Precisa colocar pontos positivos, ideias positivas sobre essas características. Então começa a pensar nas pessoas todas que fazem isso e começa a reconhecer o ponto positivo disso. Porque aí você já vai se aproximar um pouco mais dessas características que estão te faltando. É claro que a gente está mexendo aqui na parte racional. A gente está só falando aqui do racional. A gente precisa trabalhar toda essa emoção. Mas isso já ajuda. Isso já ajuda você a se aproximar mais disso que você deseja, que é comunicar de forma equilibrada diante desse líder autoritário, dominante. Faz essa experiência. Antes de dormir, pensa nessas pessoas. Veja o que te incomoda e busque a habilidade em equilíbrio. Busque essa habilidade em equilíbrio e vá se harmonizando com ela, vá se aproximando dela, vá conversando com ela, elogiando ela. Que isso de pouquinho em pouquinho vai ajudar a entrar no seu coração, a facilitar. Você vai quebrando aquela ideia de que isso aqui é muito ruim. Tá bom? Deixa aí essa dica e até segunda-feira na live Alto Poder é Confiança, falando sobre autoconfiança feminina no mundo corporativo. Fique bem e até a próxima!